Fala Sniper, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, onde iremos falar sobre a divisão de banca para 2023. Como que eu fiz, como que eu compartilhei com a mentoria do Projeto 10X. Já está em vigor, já estamos utilizando essa maneira, já inclusive estamos aplicando parte dessa banca fora dos investimentos esportivos. Vou explicar, muita calma nessa hora, vou te passar todas as informações que eu passei para os snipers do Projeto 10X, mas claro, não vou falar o que nós fizemos especificamente, mas o que você pode fazer, tá? O que fizer sentido para você dentro do seu grau de conhecimento externo aos investimentos esportivos. Antes de mais nada, para a gente prosseguir, deixa aquele like, se inscreve aqui no nosso canal para que a gente consiga produzir conteúdos semelhantes a esse, tá? Aqui na nossa playlist de gestão de banca, nós já falamos sobre o que é banca, como se faz a divisão, o percentual, etc, tá? Tudo isso aí depende do perfil do investidor. Nós aqui, no universo dos snipers, do meu público, nós não costumamos bater na tecla de apostas. Temos que trabalhar os investimentos esportivos como mais uma ferramenta, mais um tipo de investimento em renda variável que nós depois tiramos esse lucro e aplicamos em ativos que nos agreguem patrimônio e ou renda passiva, tá? Esse é nosso foco, juros, dividendos, ativos de renda passiva. Bacana? Então, aqui vamos falar então sobre, independente do perfil do investidor, o que eu passei para o pessoal da mentoria do Projeto 10X. Se você ainda não sabe o que é a mentoria do Projeto 10X, o link aqui da descrição do meu WhatsApp tá à vontade, só me chamar, eu passo todas as informações de como funciona. É um treinamento, uma mentoria em que eu passo algumas aulas sobre planejamento estratégico, onde você vai partir do seu autoconhecimento, estabelecimento de um objetivo seu, criar um plano de ação com ações e tarefas para que você consiga conquistar aquele objetivo. Na sequência, nós faremos uma videochamada, onde essa videochamada é dividida em 4 fases. A fase de planejamento estratégico, onde a gente vai montar juntos um plano de ação. A segunda fase dessa videochamada é a parte de estratégia, onde eu apresento as estratégias que nós utilizamos, fazemos juntos a leitura das métricas, dos indicadores e dos parâmetros de cada estratégia. Eu mostro o resultado anterior delas, como que nós chegamos nelas, tá? Passo exatamente como que funciona cada estratégia, como você pode montar a sua também. A terceira fase é a fase de organização e produtividade, onde aquelas ações e tarefas que você elencou no seu plano de ação, nós vamos passar as ferramentas que você pode utilizar e como da melhor maneira e da maneira mais produtiva você consegue trabalhar aquelas tarefas e aquelas ações para que você consiga melhores resultados, seguindo o princípio de Pareto, onde diz que 20% dos seus esforços geram 80% dos seus resultados. E a quarta fase da mentoria é a parte de gestão propriamente dita, onde eu mostro como que faz gestão de verdade e não aquilo que a gente costuma ver por aí, né? Quando o tipster ou o apostador, ele passa por uma bad run, ele começa a falar, mantenha a gestão. Não existe manter a gestão, existe fazer a gestão. E uma dessa gestão é justamente a parte da banca, tá? E eu sei que existem alguns tipsters, alguns investidores esportivos que fazem de outra maneira e alguns nunca nem ouviram falar no que eu vou falar agora, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós pegamos a nossa banca, dividimos por 50, tá? Ou seja, a nossa divisão de banca pressupõe 2%, a nossa unidade é de 2% em relação à banca, tá bom? Você pode fazer de outra maneira, não tem problema. Eu padronizo. A diferença não é na divisão, é o que eu já falei também nos nossos vídeos anteriores da nossa playlist de gestão de banca aqui do nosso canal. Você pode fazer a divisão da forma que bem entender, por 100, por 25, por 50. O que vai fazer diferença é qual a sua stake será aplicada em cada entrada. Então eu posso ter uma unidade, que é 2%, mas fazer entradas de 0,5, 0,25, uma unidade, 1,5, 2 unidades. Isso que vai fazer a diferença. É o percentual, é o peso da minha mão em cada entrada. Bacana? Então, divisão da banca por 50. E aí é o que eu costumo falar também na mentoria e para o pessoal dos snipers da mentoria do Projeto 10X, e vou dar de brinde aqui para você, tá?
o porquê que eu vou deixar a minha banca inteira aplicada nas casas de apostas. Nós estamos trabalhando no momento com 3 casas, que é a Bet365, a Betano e a Betfair. Tá? A Betfair, nós estamos trabalhando aquelas principalmente, né? Aquela estratégia de over goals em campeonatos de alta liquidez, ou seja, campeonatos que permitem nós fazermos entradas no mercado de gols com stakes altas, stakes mais elevadas, que como eu já tenho um percentual de acerto, uma lucratividade boa, e se eu trabalhar essa estratégia em casas normais, eu serei limitado se eu aumentar a minha stake. Coisa que não acontece se eu fizer isso na Betfair Exchange. Então, se eu consigo ter a validação de uma stake elevada na Betfair Exchange nesse mercado que já está validado, nós estamos apenas na fase agora de saber qual o volume de stake de um grupo entrando naquela partida, naquele mercado, a Betfair Exchange consegue corresponder à entrada. Essa é a fase que nós estamos agora. A partir do momento que nós tivermos stakes altas ali, nosso retorno financeiro será mais alto, tá certo? Então, estamos trabalhando com Bet365, Betano e Betfair Exchange. Nessas 3, eu faço a divisão conforme o volume de entradas que eu faço em cada casa. Vou dar um exemplo, não é o que esteja realmente acontecendo, que eu preciso fazer a leitura da minha planilha para dizer informação concreta. E não é o caso nesse momento, nesse vídeo. Digamos que digamos que eu trabalhe com 50% das minhas entradas na Bet365, 30% na Betano e 20% na Betfair. Porque, digamos que agora eu tenho uma banca de 100 mil reais. Para facilitar o cálculo, tá? 100 mil reais. Se eu trabalho com 50% da minha banca na Bet365, você naturalmente iria colocar 50 mil reais na Bet365, 30 mil reais na Betano e 20 mil reais na Betfair. Agora eu te pergunto, por que que você vai deixar aplicado, por exemplo, na Bet365, 50 mil reais, se você tem uma stake de 2 mil, porque a gente falou que a minha unidade é de 2%, então é de 2 mil reais. Para eu utilizar 50 mil reais ao mesmo tempo, convenhamos que eu teria que volumar muito, principalmente em entradas pré-game também, tá? E volumar muito, ter muitas entradas pré para eu conseguir esgotar minha banca inteira. Ou seja, que é o que não acontece com mais de 95% dos apostadores. Então, qual é a solução e qual é a indicação que eu faço baseada na minha experiência de mais de 10 anos trabalhando com as apostas esportivas? Por que eu vou deixar 50 mil reais na Bet365? Primeiro, se eu tenho um risco da própria casa quebrar, claro que a gente está falando que é algo muito complexo, mas se nós fizermos um paralelo, por exemplo, com o mundo das criptomoedas, onde a terceira maior corretora do mundo ela quebrou, eu tenho um risco. O risco existe. Mesmo que seja baixo, ele existe. A Bet365 é a maior casa de apostas do mundo. Esse risco existe, apesar de ser muito baixo, mas existe. Outro detalhe que eu preciso de passar. Por que eu vou deixar esses 50 mil reais lá, se eu posso deixar fatia um pedaço que eu não utilizo em outro local que me gere receita, ou seja, juros, dividendos, enfim, qualquer coisa que me gere dinheiro no bolso. Então, vou te dar um exemplo do que eu falei, do que eu passo, né, para o pessoal da mentoria. Se eu tenho 50 mil reais que deveria ficar na Bet365, eu corto pela metade, tanto da Bet365, quanto da Betano, quanto da Betfair. Não deixo aplicado nas casas e coloco em investimentos que me gerem juros e dividendos, ou até mesmo rentabilidade prevista no próprio contrato daquele investimento. Vou dar um exemplo. Fiz um shorts essa semana e coloquei o link do shorts, inclusive vou deixar aqui na descrição caso você queira ver. Com essa mudança de governo, nós temos uma outra filosofia sendo aplicada, que é um Estado mais robusto e que para manter um Estado mais robusto nós precisamos ter mais receitas. Então, naturalmente, mais receitas, já vislumbramos alguma coisa em aumento de tributos. Esses aumentos de tributos naturalmente aumentam inflação. Por que não eu pego metade daquele recurso que eu destinei à Bet365, que seria de 50 mil, cortei ao meio, lembra? Ficou 25. Deixo 25 na Bet365, os outros 25 eu posso aplicar, por exemplo, num tesouro direto vinculado a
taxa Selic, ao IPCA, por exemplo, que me paga um percentual fixo mais a variação da inflação. Ou seja, além de eu estar gerando rendimentos, eu estou protegendo meu dinheiro em relação à inflação. Pegou a ideia? Por que você vai manter todo esse dinheiro que você não utiliza parado numa casa de apostas, se você pode deixar uma fatia dessa aplicada te rendendo juros, dividendos, rentabilidade, enfim. Ou seja, você às vezes está pegando hoje qualquer investimento, por pior que seja, está te gerando pelo menos 1% ao mês. Por que não está te gerando 1% em relação àqueles 25 mil? Ou seja, em relação a 25% da sua banca, você já está... isso estou falando... de maneira geral, eu posso pegar então 50%, né? Os 25 mil, os 50 mil da Bet365, cortei ao meio 25 mil da Bet365, pego mais 15 da Betano, mais 10 mil da Betfair, junto tudo isso daí e divido metade na taxa Selic, metade no IPCA. Estou fazendo a rentabilidade de metade da minha banca, 50 mil reais, 1% ao mês. Está garantido. Isso tudo em relação à minha banca. E eu posso, inclusive, colocar essa rentabilidade como lucro, sim, dos meus investimentos esportivos, porque aquele montante se chama banca. É o montante que eu destinei a trabalhar nos investimentos esportivos. Então, coloquei numa LCA, por exemplo, que dá 1% ao mês, coloquei aqueles 50 mil, está me rendendo 1%, e é sim parte da minha banca. É sim parte do meu retorno separado para os investimentos esportivos, tá certo? Caso eu tenha alguma bad run, tenha alguns heads, essa já é uma pergunta que provavelmente você deve estar se fazendo, e que a minha banca comece a descer, aqueles 25 mil que eu deixei separado lá comecem a descer, e eu perceba que entrou, aí eu coloco, claro, digamos, como se fosse um stop loss da minha banca, que se atingir aquele limite, eu preciso recompletar. Eu faço o saque, por exemplo, coloquei no investimento em LCA, que não tem imposto de renda, posso sacar, depois de 30 dias posso sacar tranquilamente, eu faço o resgate da minha aplicação e faço o depósito na minha casa tranquilamente para repor aquela perda que eu tive talvez numa casa. Eu lucrei muito em uma e os heads que eu tive foram em uma casa específica. Então, ou se eu não quiser fazer o resgate da minha aplicação, eu pego o lucro que eu tive de uma casa, faço o saque e faço o depósito na outra para recompletar e rebalancear a minha situação em cada casa, deixando aquele percentual que a gente falou no início, 50, 30 e 20, mantidos, equilibrados. Deu para pegar a ideia? Espero que você tenha gostado. Me coloca aqui nos comentários, deixa aquele like, coloca aqui nos comentários se você faz dessa maneira já, se você já tinha ouvido falar, se você conhece pessoas que fazem dessa maneira, tá? Porque quando eu falo com a maioria do pessoal da mentoria do Projeto 10X, muitos não tinham ouvido falar que poderia ter essa possibilidade de se trabalhar a banca a nosso favor, como eu passei aqui nesse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixa aquele like, se inscreve no canal e coloca aqui nos comentários o que você achou. Um abraço e até breve, Sniper!